Você empresário já deve ter pensado nisso. Existe um melhor momento para buscar um novo sócio ou colocar a empresa à venda? Ou ainda, existe um cenário onde a sua empresa possa ser mais valorizada? Nós vamos falar disso a seguir. Bem-vindos! Dando continuidade aos nossos vídeos, vamos agora começar dando uma visão geral de todo o processo de venda de uma empresa. Cada uma dessas etapas também será analisada de forma mais detalhada adiante. E na venda, a primeira dúvida que o empresário tem é sempre qual é o melhor momento para eu colocar minha empresa à venda. Bom, para ajudar nessa reflexão, eu tenho aqui 3 gráficos, 2 divulgados pela KPMG e um mais recente da TTR. E aí vale informar que são operações informadas, ou seja, não entram transações pequenas nem aquelas que foram mantidas em sigilo, então a gente pode presumir que o número seja maior, né? O primeiro desses gráficos diz respeito à quantidade de negócios realizados no mercado nos últimos 20 anos, é a soma de negócios realizados ano a ano. Primeira coisa que chama atenção é que o número de vendas tem uma tendência ascendente. Obviamente com outro degrau que faz parte aí do crescimento, mas o número de vendas é ascendente, inclusive nos últimos anos, onde, vamos dizer assim, o Brasil não tem estado aí no seu melhor momento, né? O ponto mais baixo desse gráfico é no ano de 2002, e vale um comentário especial sobre isso, porque esse é o chamado efeito Lula, né? Como Lula está candidato com boas chances de se tornar presidente numa situação idêntica àquele ano, acho que vale a gente comentar o que aconteceu, né? Em 94, no Plano Real, o Fernando Henrique fez a paridade do dólar real a 1, né? Ele levou isso até 1998, quando ele liberou o câmbio, né? Até às custas de boa parte das nossas reservas internacionais na época, o que ele depois admitiu que foi um erro, né? Mas aí quando ele liberou o câmbio em 98, o dólar estabilizou alguma coisa aí em 1,72, 1,75. Quando começou o ano de 2002, os dólares estavam ao redor de R$2. E eu me lembro muito bem que eu visitei a Rio Bravo naquela época, lá pelo 20 e pouco ali de janeiro. O dólar já tinha saído de 2 e ido a 2,30 e ia fechar aquele mês a 2,40, né? E o pessoal do Rio Bravo indicava na época que o dólar ia até R$3 no final do ano, o que curiosamente era uma previsão até agressiva para o mercado. Todo mundo achava um absurdo que o dólar, que passou tanto tempo aí controlado, né, fosse chegar até o final do ano a R$3. E na prática, o dólar passou de R$4, né, o que estava fora de qualquer análise de qualquer empresa pública ou privada, né? Isso equivaleria hoje, né, computada aí só a inflação, um dólar ao redor de 7,88, né? Então é tão irreal a gente imaginar que o dólar vá até 7,88, como foi real naquela época o dólar passar de R$4, né? Como no fundo tudo é uma resposta do mercado ao posicionamento dos candidatos, vale aí uma atenção, porque depende de como é que foram os discursos aí durante a campanha eleitoral, o mercado costuma ter umas reações realmente imprevisíveis. Essa variação cambial na época afetou muito o mercado e obviamente teve vários momentos, vários meses seguidos em que nenhum negócio foi realizado. E em 2003, depois que o Lula mostrou que ia seguir uma linha parecida com os governos anteriores, né, sem nenhuma quebra de mercado, você já observa que você tem uma recuperação, né? O mercado estava aí represado, então 2003 foi um ano excelente para compra e venda de empresas, né? E chegamos em 2004 até com uma queda, porque 2003 foi um crescimento muito expressivo, né? Mas a partir daí dá para observar que o mercado vem crescendo, revelando inclusive uma nova postura do empresário brasileiro, que até então preferia o crescimento vegetativo e vai a cada momento, a cada ano, ficando cada vez mais à vontade com o crescimento por aquisições. No gráfico 2, você tem um compilado de negócios realizados no Brasil no período de 2009 a 2020, a soma de negócios realizados ano a ano, né? E aí você vê, obviamente, né, uma predileção do mercado por negócios em internet e tecnologia, né? Acho que nenhuma surpresa para ninguém, mas o bacana desse gráfico é que você tem negócios em todos os segmentos, né? No gráfico 3,
é um gráfico da TTR bem fresquinho, é um gráfico relativo ao primeiro trimestre de 2022, né? E aí você tem a primeira informação é que há um registro de 569 operações realizadas só nesse primeiro trimestre, né? Desses 569 operações, 46% abriram o valor dos negócios para o mercado e chega aí num montante de 64 bilhões. Esses 569 operações, elas representam um crescimento de 19% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Né, que o ano passado a gente realizou 1.504 operações aí que foram abertas ao mercado. Né? Então, acho que vale muito a pena a gente parar e olhar esses números aí, porque o mercado aponta para esse ano, né, desde que a gente não tenha nenhum efeito Lula, Bolsonaro, terceira via, Ciro, né, desde que as eleições não atrapalhem, né, não criem uma instabilidade, você deve passar de 2.000 negócios realizados no mercado de fusões e aquisições, o que é o maior número da nossa história e provavelmente o maior número financeiro aí em montante de negócios realizados. Né? Então os números são muito positivos para quem tem intenção de colocar a sua empresa à venda. Né? Claro que a gente está falando aqui de uma análise estatística, e eu tive um professor lá no cursinho em 1978, no Ângulo, que dizia uma coisa que é verdadeira até hoje, né? Eu como 2 frangos, você não come nenhum, estatisticamente estamos bem alimentados. Então toda estatística precisa de uma análise um pouco mais profunda, né? E embora todos os números sejam positivos, né? Número de negócios, valor de negócios crescentes, mesmo nos últimos 2 anos, em plena pandemia, né? Ainda assim, cada empresa precisa ter algo de interesse, pode ser a produção, pode ser o faturamento, a carteira de clientes, pode ser a tecnologia, a marca, algo que interesse ao mercado, ou várias coisas juntos, um conjunto de coisas que interesse ao mercado, isso é necessário, né? E a própria empresa, ela precisa ter alguma coisa dentro da sua contabilidade, da sua transparência, do fiscal, para que ela atinja o maior valor. Essa combinação é muito importante. Algo de interesse e uma regulação interna da parte contábil, fiscal, administrativa da empresa. O que nos remete aí a uma segunda questão. Existe um cenário onde a empresa pode atingir o seu maior valor? Sobre essa questão, a gente precisa dizer que o valor da empresa é tanto maior quanto melhores forem as perspectivas de curto e médio prazo do mercado. Isso porque, apesar do valor da empresa ser muito em função do histórico, do momento, o investidor raramente compra na condição de deixá-la como está. Ele certamente vai implementar melhorias, ele vai querer crescer, né? E esses planos de melhorias, de crescimentos, são mais factíveis quando o mercado está num bom momento, tem uma perspectiva positiva, quando o mercado está apontando para um crescimento. Quando isso acontece, o investidor não se preocupa muito em pagar um pouco a mais ali na hora da operação acontecer. A operação é mais importante, né? Porque ele também tem aquela sensação que é uma diferença que ele tendo o negócio na mão, ele vai buscar ali na frente, né? E o raciocínio inverso também vale. Se o mercado tem um cenário turbulento, instável à frente, o investidor tem aquela sensação de que se ele pagar um pouco a mais do que ele avaliou que valia o negócio, se ele ceder um pouco a mais na negociação, haverá uma dificuldade para ele conseguir isso de volta. Então é isso que interfere no valor da empresa. Então, cenários positivos, as empresas alcançam um valor melhor. Então, fechando esse assunto, concluindo aqui, né? Quando o mercado está positivo, quando o Brasil vai bem, quando o mundo vai bem, né? A chance de você ter uma negociação mais fluida e alcançar um melhor valor é maior. Isso não quer dizer que quando você está num cenário negativo, a sua empresa não vai alcançar o melhor valor possível, né? Só que aí você fica mais sujeito a você ter qualidades que justifiquem o mercado pagar esse valor. De onde vem a nossa recomendação, né? Num processo de M&A, qualquer processo de M&A, é muito importante planejamento e preparação, mas nos momentos mais negativos é muito mais importante, desde que você, empresário, queira realmente estabelecer metas factíveis dentro da negociação. Então, se você é o empresário que pretende colocar a sua empresa à venda ou buscar um investidor para sua empresa, um sócio estratégico para sua empresa, você tem todos os motivos aí para estar otimista. E se você acredita no seu negócio, pode ter certeza que a negociação vai acontecer da maneira que você deseja.